Do campo para a cidade, êxodo rural. Há pouco mais de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo e havia poucas cidades no país. Com o passar do tempo, isso mudou. Atualmente, nosso país conta com várias cidades com milhões de moradores. Veja essas imagens de Manaus, capital do Amazonas, em 1920 e em 2010. Nós vemos a diferenças na mudança da paisagem. A seguir, vamos estudar como ocorreu essa grande transformação das cidades brasileiras. Observe a imagem e o que ela mostra. O que será que é isso, né? Você já ouviu falar em migração? Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do humano. Observe e analise o gráfico que mostra a distribuição da população rural urbana no Brasil em dois momentos diferentes. Então nós vemos aí um gráfico com a distribuição da população rural e urbana no Brasil. Na horizontal está escrito anos de contagem, na vertical o número de habitantes. Em amarelo representa a zona urbana, em roxo a zona rural. Agora responda as questões de acordo com o gráfico. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940 e no ano de 2010? Segundo os dados do gráfico, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? 4. Considerando o que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderiam ter influenciado o processo de migração da população para as cidades? Lembrando que migração é mudança de um lugar para o outro dentro do próprio país. O êxodo rural no Brasil. Como você observou no gráfico, até os anos de 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se mais numerosa. Dá-se o nome de êxodo rural à migração de grande parte da população do campo para a cidade. Esse fenômeno não acontece só no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo. Êxodo, saída de pessoas em grandes números. Causas do êxodo rural. Acontece o êxodo rural por várias razões. 1. O desmatamento e o uso inadequado do solo que provoca a erosão. O solo torna-se infértil e a família que nele trabalha não consegue mais produzir seu alimento. 2. A partir da década de 1960, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas no Brasil, o que as tornou mais baratas que antes. Assim, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas. 3. No Brasil, muitas pessoas não têm registros de suas propriedades, o que gera uma grande disputa pela terra. Nessas disputas, vários pequenos agricultores indígenas são expulsos de onde vivem e vão para as cidades. 4. Com o crescimento das cidades e dos serviços públicos, muitas famílias migraram do campo para ter acesso às escolas, serviços médicos, transporte, saneamento, luz elétrica, etc. Responda o que você entendeu por êxodo rural e escreva com suas palavras uma das causas do êxodo rural. Consequências do êxodo rural. Com o êxodo rural, muitas famílias de imigrantes puderam melhorar suas condições de vida, conseguindo trabalho e condições melhores. Os migrantes de todas as regiões do país também levaram para a cidade sua cultura, música, religiosidade e culinária, entre outros saberes e costumes. Talvez por isso observa-se na população urbana uma certa nostalgia, isto é, certa saudade da vida e da cultura do campo, tanto que em músicas sertanejas retratam esse modo de viver. Mas o êxodo rural rápido e desordenado também provoca problemas nas cidades. Veja algumas consequências negativas. O desemprego e o subemprego, porque os trabalhadores rurais são qualificados para o trabalho no campo. Os pais ensinam os filhos a cuidar do rebanho, arar o solo, plantar, colher e armazenar alimento. Porém, quando eles vão buscar emprego na cidade, a cidade pede estudo em relação a esses empregos. Assim, sem preparo escolar para o trabalho urbano, muitos migrantes ficam sem empregos ou subempregados. Subempregados é porque recebem um salário mal remunerado. Outro problema é a favelização, porque cresce o número de favelas. Isso aconteceu porque não há mais moradia para todos. As que estão disponíveis são caras, as moradias, principalmente as que estão situadas em bairros com bons serviços públicos. A alternativa para os migrantes desempregados ou subempregados é morar em bairros distantes, sem água encanada, rede de esgoto, transporte público, escola, postos de saúde e segurança, além do risco de desmoronar em épocas de chuvas, pois estarem morando em morros e perde o acostamento de árvores. Marginalização. A marginalização significa estar à margem do centro da cidade, da sociedade e das oportunidades que a vida urbana pode oferecer. Com baixa renda, morando em favelas e sem acesso aos serviços públicos, por grande parte da população migra em busca de uma vida melhor. E acaba, muitas vezes, essas pessoas sendo marginalizadas.
Atividade: observe as ilustrações. Quem são os personagens das ilustrações? Você sabe o que a passagem de um quadrinho ao outro revela? Com base nisso, responda o que há de semelhante entre os dois quadrinhos e de diferente. De acordo com a análise que você fez, reflita e responda que problema essas ilustrações revelam. Até a próxima, professora Edneia.